aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim um calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. As leituras de hoje, elas nos dão um ensinamento muito bonito. Aliás, nos ajudam a refletir sobre a nossa existência, sobre o ato de Deus permanecer na nossa vida em todos os momentos. E aí, eu gostaria, em primeiro lugar, lembrar que nós estamos meditando o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, aonde nós vemos que o primeiro anúncio da fé foi dado em primeiro lugar para o povo judeu. Logo em seguida, o anúncio foi dado para os gentios, para aqueles que estavam dispersos, distante da comunidade judaica. E nesse primeiro anúncio dado aos judeus, Paulo ele se encontra dentro da sinagoga, e aí com certeza um rabino pergunta para todos que estavam ali: alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa a mais? E aí Paulo levanta lá o seu dedinho e ele começa a fazer uma pregação,
fazendo um pedido a todos os homens tementes a Deus que se encontravam dentro da sinagoga. Essa reflexão, que é uma reflexão que nos faz pensar muito sobre a ação de Deus na nossa vida. Paulo ele diz o seguinte: escutem-me, ó homens tementes a Deus, pois Deus escolheu os nossos pais e como povo os fez sair do Egito. É o primeiro ato de libertação. E aí, Paulo continua dizendo o seguinte: Deus, além de fazer sair o povo do Egito, Ele amparou-os por 40 anos no deserto. Se nós pararmos para pensar numa coisa dessas, a gente vê o quanto que Deus está presente na vida do povo. Dá para imaginar que o povo saiu do Egito às pressas, sem estoque de alimento, com o básico, com a roupa do corpo, alguma roupa a mais, mas o básico do básico. Com certeza iria faltar muita coisa para o povo depois de alguns meses. O povo ficou por 40 anos no deserto caminhando e Deus não deixou que faltasse nada ao povo que saiu com nada. É uma coisa que nos impressiona. O povo, para se instalar na terra prometida, teve que vencer 7 nações, porque Deus dispersou essas nações para repartir com o seu povo uma terra prometida. Você caminhar pelo deserto, você ter que dividir a terra, sabendo que tinha ali já outros povos instalados, e aí você ter que dividir essa terra sabendo que eram povos guerreiros que estavam ali, que com certeza iriam destruir todo o povo que já era reduzido, que já estava passando por algumas necessidades, o povo que ainda estava assim pensando negativamente, né? Por que Deus nos tirou da escravidão para nos colocar a passar fome no meio do deserto? Tanta murmuração, e o povo conseguiu se edificar na terra prometida. Se Deus ele fez tudo isso, não é dessa descendência que Deus vai fazer brotar conforme Ele prometeu e cumpriu todas as coisas. Não é dessa descendência que Ele vai fazer surgir de Israel um glorioso Salvador, que é Jesus? Aconteceu. E se Deus nos ofereceu Jesus, é sobre este que São Paulo diz, né, que João Batista fala e pregou, que chegou aquele que definitivamente é maior do que nós, que é maior do que eu. No caso aqui, quem fala é João Batista. E João Batista deixa muito claro que ele não é nem digno de desamarrar as sandálias deste homem que veio para permanecer definitivamente conosco. Se já na antiga aliança Deus não deixou faltar nada ao seu povo, diga-se lá, nós estamos no tempo definitivo, nós estamos no tempo da graça, que é Jesus Cristo está entre nós, e aí é que agora não vai faltar nada. E por que que ainda a gente tem tantas dúvidas do que pode faltar alguma coisa para nós, do que pode acontecer de nós nos sentirmos desamparados ainda? Então nós percebemos por consequência que é um ato de crer de fato que Deus está conosco. O Evangelho de hoje, na hora da exaltação de Jesus, ou seja, no momento em que Jesus vai se entregar a toda situação de dor, por amor a nós, por incrível que pareça, Jesus ainda se coloca como servo, que se doa até a morte. E ele, nesse momento, depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele deixa muito claro uma coisa. Ele diz o seguinte: o servo,
ou seja, aquele que lava os pés, ele nunca é maior do que o seu Senhor. Em outras palavras, ele quis deixar muito claro que o que ele estava fazendo aqui nesse mundo não era se tornar um superstar, mas era fazer cumprir a vontade do Pai em todas as consequências. Ele fez e cumpriu a vontade do Pai muito bem. E ele diz o seguinte: o enviado não é maior do que aquele que o enviou. E dizendo assim, aquele que colocar o ensinamento de servir o próximo em prática, esse vai ser feliz. Por quê? Porque uma pessoa que se mantém um status, que procura manter um status de uma pessoa importante, ele sempre vai se sentir desgastado. Uma pessoa que tem que dar atenção para manter o status de que é uma pessoa celebridade para o próximo durante 24 horas, ela nunca vai ter paz no coração. Ou essas pessoas que fogem das câmeras, que querem ter um minutinho sequer de privacidade, têm paz. Jesus, ele veio para servir. O servo nunca se coloca em evidência. O servo serve. Quando se está, por exemplo, num banquete, a pessoa que está servindo, ela entra para oferecer a comida e logo sai. O servo serve, ele nunca se coloca em evidência. Ninguém consegue a paz quando precisa manter um status. Ninguém. Se você quer manter aparências para as pessoas que estão ao seu redor, se você conhece alguém e pensa assim, nossa, para eu manter essa pessoa do meu lado, eu tenho que mostrar que eu sou o bonzinho, que eu sou uma pessoa excelente, completamente 100%, e aí a gente procura manter simplesmente uma aparência, nunca vamos conseguir manter para sempre isso. Logo, logo a máscara cai. Logo, logo a aparência, o status cai. Logo, por consequência, o que Jesus nos fala é muito bonito. É preciso servir. Porque quem serve não tem preocupação nenhuma de ficar mantendo uma aparência. Então, a fé se manifesta dessa forma. Quem recebe um servo enviado por Jesus, ou seja, quem recebe uma pessoa que vai servir em nome de Jesus, recebe também a Jesus Cristo. E quem recebe Jesus Cristo, recebe o Pai. E aí, é nisso que nós conhecemos o Pai. No amor, no serviço, estando no silêncio do nosso dia a dia, porque é no silêncio que nós sabemos que nós encontramos e Deus revela as coisas mais bonitas que existem. Então que a graça de Deus nos ajude a compreender esse ato que é importantíssimo na nossa existência, que de fato aquela pessoa que serve, que busca o reino de Deus, ela dificilmente aparece, ela dificilmente se coloca em evidência, dificilmente se torna uma celebridade. Por isso que Jesus corria de todas as situações aonde havia aquele monte de pessoas para ir para a montanha rezar, para ele não ficar inchado de orgulho, para ele não se sentir aquela pessoa nos quais todos dependiam dele, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Chegou o momento de nós